E tive o privilégio de conhecer a há alguns anos atrás. Eu devia ter uns 12 anos de idade, quando eu vi um homem bem desequilibrado subindo a rua da minha casa e indo para o bar. E, de vez em quando, eu via ele bem, que eu vou usar essa expressão aqui, sóbrio, equilibrado. E aquilo me chamou muito a atenção enquanto eu era criança. Eu acho até, depois de alguns anos, fazendo aí um inventário da minha história, que isso marcou até minha escolha profissional, porque eu sou psicóloga, educadora, mas, na psicologia, toda a minha trajetória profissional era buscar, entender e conhecer o que se passa no comportamento humano, por que de tais escolhas, né? Então, por que eu estou trazendo essa abertura falando que sou psicóloga, que eu conheci a lá quando, com os 12 anos de idade, porque a marcou minha vida desde o início. Eu lembro da fala da minha mãe dizendo assim, fulano, era o nome desse membro de AA, voltou a frequentar o AA quando ela via ele bem. E isso acho que ficou registrado na minha memória. E anos depois eu tive o privilégio de poder presidir a Junta de Serviços Gerais de Alcoólicos Anônimos no Brasil, que hoje temos aqui representada na figura do Dr. Luciano, que é o nosso tesoureiro, né, diretor tesoureiro de Alcoólicos Anônimos, porque eu acredito que isso foi um presente do poder superior, um presente do céu, poder fazer parte da Irmandade de AA e falar em nome de AA, como o doutor Luciano disse, dando voz, dando rosto para essa Irmandade, preservando o membro de ficar na sua recuperação no anonimato. Entender tudo isso levou um grande tempo, porque, desde o início, qual era a minha busca? Entender o que era esse desequilíbrio. Por que a relação de consumo com álcool causa tanto desequilíbrio nas pessoas? E aí a gente entende que essa relação nociva de uso, abuso, dependência do álcool, ela causa impacto numa série de pessoas, de situações na sociedade como um todo, pensando nas questões de segurança, a gente está aí com o subsecretário de Segurança, né? Que provavelmente tem uma série de desafios e enfrentamentos associados e ligados diretamente ao consumo de álcool. Depois eu vou trazer alguns dados da Organização Mundial da Saúde, falando sobre isso. As questões diretamente ligadas à pessoa, ou seja, todos os problemas físicos, emocionais, sociais que ela sofre, social, pensando na família diretamente, a família é impactada diretamente com o consumo nocivo do álcool, a saúde coletiva, e aí a gente tem todo um impacto econômico, né, que precisa ser subsidiado em função da saúde, e as relações de trabalho. Então, eu coloquei aqui alguns impactos desse desequilíbrio, para falar que o desequilíbrio é exatamente essa relação nociva. E aí a gente tem uma série de critérios para definir isso na Organização Mundial da Saúde, mas em AA nós falamos da sobriedade. E, por isso, esse tema do desequilíbrio à sobriedade, porque nós, em Alcoólicos Anônimos, preconizamos evite o primeiro gole, né? Evite o álcool, o uso, a abstinência total, né? E quando a gente pensa as questões de alcoolismo, muito já foi falado aqui, foi ótimo, porque já deu uma grande explanação aqui para esse início da minha fala. Quais são os fatores de risco? Ou seja, o que leva, o que impulsiona, na verdade, uma pessoa a fazer uso de álcool? O acesso facilitado, então, leis que muitas vezes facilitam ou são descumpridas, e esse jovem consegue chegar cedo, né? Porque o contato precoce também é um grande fator de risco para a doença do alcoolismo, assim como uma grande estimulação da mídia, né? As questões que vão a público e não só indiretamente, as grandes festas
movidas e custeadas e subsidiadas através, né, de grandes cervejarias, a estimulação dos círculos sociais, comunidades, amizades, vínculos que cultuam, trazem para a normalidade o uso de álcool, e isso é um grande facilitador. A restrição de oportunidades, lazer e trabalho, então, a gente observa em algumas comunidades o quanto a ausência disso acaba criando espaços ainda maiores para que a única oportunidade de lazer seja o consumo e abuso de álcool e outras drogas, né? A exclusão escolar, a relação familiar disfuncional, né? Então, quando a gente fala que o impacto familiar é muito grande, é quase que uma via de duas mãos, né? Uma família disfuncional acaba facilitando também com que esse indivíduo que está ali, que ele vá buscar no álcool e outras drogas uma busca pelo prazer ou um simples alívio das mazelas da vida, enfim, né? E se coloca aí numa condição exposta. A violência doméstica e as relações de abuso, então, situações de extremo estresse podem viabilizar, né, o uso de álcool, assim como os transtornos mentais e a própria curiosidade, né, que é a curiosidade do indivíduo em querer saber o que isso acontece, ou como isso reage no meu organismo, enfim. Então, vejam quantos fatores colocam em risco, principalmente os nossos jovens, porque a gente sabe que cada vez mais cedo o acesso às drogas tem sido feito, e aí a porta de entrada é o álcool. Por que eu estou trazendo isso aqui? A gente está falando também aos profissionais, na linguagem técnica profissional, a gente já imagina que, se esses são os fatores de risco, eu tenho que tornar isso fator de proteção. Então, se eu tenho um acesso facilitado à droga, através de legislação, ou até mesmo situações onde há festas, onde qualquer pessoa pode ir, comprar e usar, né, o álcool, que isso precisa ser restringido de alguma forma. E aí, obviamente, que isso impacta na segurança, na educação, né? Muito bem. Quais as consequências disso? Esse relatório é da OPAS, né, da Organização Pan-Americana de Saúde. Em todo o mundo, 3 milhões de mortes. Esse relatório, o último, 2020. Em todo o mundo, 3 milhões de mortes por ano resultam do uso nocivo de álcool. Isso representa 5,3% das mortes. O uso nocivo de álcool é um fator causal para mais de 200 doenças e lesões, e aí a gente pode colocar isso como doenças evitáveis, ou seja, eu tinha a possibilidade de evitar, mas, por fazer a escolha do consumo de álcool, eu acabo me colocando em risco. Aqui o número está bem pequenininho para mim, esse relatório eu peguei no CISA, e é um dado do DataSUS, que saiu no ano de 2021. 336.407 internações, sendo que os óbitos relacionados ao uso do álcool no Brasil em 2021 foram de 69.054. E aí, nesse mapa, linkando nele, a gente consegue ver aí o estado de Minas e os números do estado de Minas. Aqui eu acho que eu não consigo ver, deixa eu ver daqui. 37 mil internações, né? 37.130. Isso, obrigada. E 7 mil óbitos. 7.244. Perfeito, obrigada, Valério. Relacionados ao álcool. Esses são os dados do estado de Minas, do DataSUS. Bom, em geral, 5,1% da carga mundial de doenças e lesões são atribuídas ao consumo de álcool. E esses dados são confirmados em termos de anos de vida perdidos e ajustados por incapacidade. Vou ler a segunda e linkar
O consumo de álcool causa morte e incapacidade relativamente cedo na vida. Então, uma faixa etária de 20 a 39 anos é de aproximadamente 13,5%. Ou seja, cada vez mais cedo, as pessoas estão tendo riscos, né, estão se expondo ao risco de incapacidade e de morte, e isso corresponde a 5,1% da carga mundial. Cada vez mais cedo, as pessoas estão deixando de viver, perdendo a vida, deixando de viver de maneira digna e incapacitante e limitante para o trabalho, em função do consumo de álcool. Olha como é sério esse problema, né? Então, existe essa relação causal entre o uso nocivo e uma série de transtornos mentais e comportamentais. Isso atinge diretamente as políticas sobre saúde e saúde mental, né? E foram estabelecidas, então, recentemente, essa relação de consumo nocivo do álcool à incidência de doenças infecciosas como tuberculose e a HIV. E a gente vê esse índice aumentado em mulheres, que é um dos próximos dados que eu vou falar, e jovens, porque esse jovem se coloca numa condição de risco, porque ele se expõe a eventos onde o acesso à bebida alcoólica é facilitado, e quando ele está sob efeito do álcool, deixa, muitas vezes, de pensar e colocar alguns impeditivos, ou, enfim, se coloca em situações de risco, e, muitas vezes, há risco sexual, violência sexual e doenças infecciosas. O uso nocivo de álcool provoca perdas sociais, econômicas significativas para o indivíduo e para a sociedade em geral. Então, vejam as consequências. Em relação às questões da mulher, as internações e óbitos atribuídos ao uso nocivo de álcool, esses foram os dados do CISA de 2020 e 2021. Saiu no panorama de 2023, quer dizer, é um dado atual. O que eles perceberam? Que os índices continuaram se mantendo. No entanto, olha que interessante, manteve-se o número de internação e óbitos atribuídos ao uso nocivo, mas diminuiu a relação para os homens e aumentou para as mulheres. Isso pode ser um indicativo de que as mulheres estão bebendo mais, se colocando mais em risco. Enfim, então, aí a gente já complementa, isso foi algo que eu coloquei aqui, que as questões sociais relacionadas ao uso nocivo realizado pelas mulheres aumentam muito mais, essa exposição à violência, né? Enfim, só para a nossa reflexão. E aí eu coloco, reequilibrar é ofertar caminhos, porque vejam quantas consequências do uso nocivo do álcool pode trazer para a nossa sociedade, né? Eu gosto dessa expressão de reequilibrar é ofertar o caminho, porque um dos caminhos, eu vou falar de algumas possibilidades, mas eu vou falar principalmente no final do caminho, que é Alcoólicos Anônimos, ele é baseado nos 12 passos. Então, dar passos significa caminhar. Para reequilibrar, a gente precisa caminhar em direção de algo, e aí, obviamente, que eu vou falar do programa que eu amo, e que eu acredito e que eu vejo resultados, que é Alcoólicos Anônimos. Não, obviamente, deixando de falar dos outros. Mas quais são as possibilidades de se buscar novos caminhos? E aí eu trouxe, nós temos, né, um plano de ação global, que é da Agenda 2030, da Organização Mundial da Saúde, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, e nós temos, então, nessa Agenda 2030, alguns objetivos, que é regularizar a comercialização de bebida alcoólica, regularizar e restringir a disponibilidade de álcool, promulgar políticas adequadas, reduzir demanda por meio de mecanismos de tributação e preço, sensibilizar para os problemas de saúde pública, implementar serviços de saúde, programas de identificação e intervenção breve para o consumo perigoso e nocivo do álcool. Bom, até aí a gente está falando de política, né?
É claro que eu aqui, como uma amiga de Alcoólicos Anônimos, falando em nome de AA, nós em AA não somos vinculados a nem uma instituição política, né? Nós somos apolíticos. Qualquer pessoa pode fazer parte de AA, mas eu, como profissional da área da saúde, não poderia deixar de trazer esses fatores que podem gerar, né, fatores de proteção para a sociedade como um todo, ok? Só quero fazer esse adendo, né? Fornecer o tratamento acessível para pessoas com transtornos relacionados ao álcool. Disso eu posso falar um pouco, que é Alcoólicos Anônimos, né? Bom, então eu trouxe aqui, só para a gente ter uma ideia do que são, falamos aqui na mesa logo no início, os equipamentos de saúde. Então, nós temos equipamentos de saúde com níveis de atenção desde o primário até o terciário. O que é isso? Desde prevenção, cuidado e tratamento especializado. Então, nós temos aí no topo de uma pirâmide os centros de excelência, que são tratamentos especializados, né, nas questões de álcool e drogas. Nós temos, lá na base da pirâmide, eu falo que são os equipamentos de entrada, né? Quando um jovenzinho bebe lá no final de semana e vai para a escola, ou falta a escola na segunda-feira, muitas vezes é a escola que vai identificar o problema dele com o álcool. Olha a importância de termos educadores, professores, diretores de escola num evento como esse, para entenderem o que é o trabalho de Alcoólicos Anônimos e poderem, em colaboração, ofertar a possibilidade de trabalho de Alcoólicos Anônimos para essas pessoas, né? Assim como na empresa, muitas vezes esse funcionário vai faltar na segunda-feira, vai levar o atestado, porque ele não está em condições físicas de ir para o trabalho. Então, normalmente, a porta de entrada é a base dessa pirâmide, assim como os ambulatórios médicos, onde os profissionais, o enfermeiro, o profissional da saúde, faz esse primeiro acolhimento desse indivíduo que está ali buscando, talvez nem uma ajuda, mas um atestado médico para mandar para a empresa, porque ele não conseguiu ir trabalhar, né? E aí, num nível de conhecimento sobre a causa mais aprofissional, ou seja, não é um trabalho profissional, nós temos os grupos de ajuda mútua e Alcoólicos Anônimos como um dos equipamentos onde a gente pode levar ajuda, né, buscar ajuda e levar informação. Então, Alcoólicos Anônimos é uma associação, né, é uma irmandade de pessoas que compartilham as suas experiências, forças e esperanças. São homens, mulheres, pessoas que falam das suas dificuldades, das suas experiências, de como elas enfrentaram essas experiências para que elas possam se recuperar do problema do alcoolismo, da doença do alcoolismo. Com isso, cria-se, então, um grande senso de pertencimento. Quando a gente fala dos fatores de risco, onde eu tenho uma família disfuncional, uma escola excludente, um ambiente que dá acesso ao álcool, eu estou falando de uma sociedade que muitas vezes não permite que eu faça parte integralmente. Em Alcoólicos Anônimos, existe um senso de irmandade, não é à toa que nós nos denominamos uma irmandade de homens e mulheres. Bom, Bill W. é o fundador de Alcoólicos Anônimos. Ele, Dr. Bob, a partir das suas próprias experiências com o álcool, foram desenvolvendo, com a colaboração e participação de muitos homens e mulheres e de amigos de AA, profissionais, né, que são afins da causa do alcoolismo, desenvolveram, então, o programa de Alcoólicos Anônimos, o programa de 12 Passos. E aí a fala dele, quando ele faz um texto para a sociedade médica, né, ele fala, seguramente, ninguém inventou Alcoólicos Anônimos. A AA é uma síntese de atitudes, princípios oriundos da medicina e da religião. É interessante falar isso, porque quando Alcoólicos Anônimos é fundado, só trazendo um contexto histórico, a ciência era vista como o saber soberano a respeito das questões, mas
já começou-se a lançar um olhar sobre as questões de espiritualidade. Hoje se fala muito, existe muito estudo a respeito dos benefícios da dimensão espiritual, do cuidado da dimensão espiritual. E a gente costuma dizer que o ser humano é um ser bio, psico, social e espiritual. É entender que ele tem essa dimensão. E em Alcoólicos Anônimos é uma dimensão onde é muito valorizada, né? Independente de religião, ou seja, qualquer pessoa de qualquer religião pode fazer parte de AA, ou de nenhuma religião, né? Nós, em Alcoólicos Anônimos, simplesmente alinhados a essas forças, adaptando-as, os nossos propósitos como irmandade, de uma forma que funcione com eficácia. A nossa contribuição, então, foi restabelecer o elo perdido da cadeia de recuperação, a qual agora é tão significativa e promissora para o futuro. Imagina, há mais de 80 anos ele já falava dessa perspectiva. Bill W. foi e continua sendo dentro de nós, porque ele vive aqui, né? Afinal de contas, o legado dele está aqui entre nós, como um homem de vanguarda e que sempre pensou no futuro. E se muitos homens e mulheres estão vivos hoje, foi porque, a partir da experiência dele, foi fundado Alcoólicos Anônimos. Bom, então vou falar um pouquinho dessa estrutura, o que é o AA, para ir apresentando um caminho de sobriedade para todos. Alcoólicos Anônimos, existem vários grupos, eu vou falar disso, né? Acho que está ali embaixo, né? Hoje nós somos 46 áreas, essa apresentação está desatualizada, o doutor Luciano me atualizou hoje na viagem de vinda para cá, né? Aproximadamente 5.000 grupos, 77 escritórios de serviços locais. Hoje, aproximadamente, na verdade, essa apresentação ela já está um pouco defasada, acho que tem 1 ano, né? Aproximadamente 12.000 reuniões semanais presenciais. Então, imagina a atividade desse equipamento de saúde que contribui de maneira voluntária, sem custo para a sociedade, né? Nós temos um escritório de serviços gerais que é localizado em São Paulo, onde lá a estrutura e a junta de serviços atua, e aí a gente tem o doutor Luciano representando, né? Temos um site oficial, eu sei que esse evento está sendo transmitido pelo nosso canal oficial no YouTube, né? Uma livraria virtual, onde o membro de AA e qualquer pessoa da sociedade que quiser conhecer as atividades de Alcoólicos Anônimos pode entrar e buscar informações e materiais para a sua recuperação, para o conhecimento. As mídias sociais, e hoje as mídias sociais são extremamente importantes, né? As pessoas se comunicam pelas redes sociais hoje e buscam ajuda pelas redes sociais, né? E uma comunicação direta para profissionais, através de um e-mail marketing, mas através de eventos como esse também, né? É uma comunicação direta para profissionais. Em 2018, quando Alcoólicos Anônimos completou 70 anos, estamos aí a caminho dos 75 anos, mas fizemos um inventário onde a gente pôde identificar, obviamente, porque Alcoólicos Anônimos não se fomenta por dados, por número de pessoas que frequentam, mas a gente pôde identificar e trazer uma característica de quem é essa Irmandade de Alcoólicos Anônimos, né? Quem são essas pessoas? E eu, particularmente, tenho o privilégio de poder falar desse momento histórico mundial que foi a pandemia, em que, naquele ano, eu estava como presidente da Junta de Serviços, e nós, a toque, como toda a humanidade, tínhamos que parar em função, né, da pandemia, mas continuar ofertando a oportunidade de recuperação para aquelas pessoas que vivem, conseguem manter, né, a sua dignidade, a sua vida e o seu tratamento em Alcoólicos Anônimos. Então, nós, aqui na Junta, naquela época,
estabeleceu as reuniões no formato online, né? Que era algo muito diferente para Alcoólicos Anônimos, inovador demais, de vanguarda demais, mas que trouxe para nós uma informação muito importante, né? Um aumento dos pedidos de ajuda, principalmente por mulheres, e fez a gente refletir a Irmandade de Alcoólicos Anônimos de um outro modo. Muitas mulheres sofriam e sofrem da doença do alcoolismo e têm uma dificuldade de chegar às reuniões. E a ferramenta de reuniões à distância, de reuniões remotas, possibilitou o acesso a essas mulheres. Então, no ano de 2020, nós tivemos 33.546 reuniões remotas e 305, quase 306 mil acessos, ou seja, pessoas fazendo a recuperação durante um momento tão difícil, tão crítico para todos nós, né, dentro da sua própria casa. Esse dado, para nós, é de uma importância e relevância muito grande. Muitos equipamentos de saúde, como os CAPs, não conseguem alcançar nem um terço desse número que é apresentado aqui. Então, vejam a importância e a relevância dos serviços de Alcoólicos Anônimos. Bom, e aí eu tenho os dados do primeiro trimestre de 2021, logo depois a gente foi retomando as atividades, e hoje a gente tem grupos físicos, né, já funcionando, fazendo as suas reuniões. Então, a gente tinha esse dado que, no primeiro trimestre de 2021, 514 mil acessos, né? Se a gente fosse contabilizar todo ano, provavelmente esse número iria triplicar, pensando aí nos meses. Então, vejam o número de pessoas em recuperação em Alcoólicos Anônimos. E no que ele se baseia? No programa de 12 Passos. O livro azul é o nosso livro fundamental, né? É onde traz a história de Alcoólicos Anônimos. Ele foi lançado em 1959 e ele traz os 12 passos, que são passos que permitem que esse indivíduo vá assegurando a sua dignidade, que ele se distancie do uso compulsivo do álcool, que vá buscando alternativas, vá buscando o autoconhecimento, né, entendendo como ele se comporta na sociedade, frente aos desafios pessoais, sociais, e, com base nisso, fazendo o seu inventário, buscando reparação e buscando mudar as atitudes em relação ao outro. E que culmina no 12º passo, que é um servir levando a mensagem, ou seja, aquele indivíduo em recuperação, aquela pessoa em recuperação, ela se sente tão grata por tudo aquilo que ela recebe em Alcoólicos Anônimos, que ela transmite essa mensagem. Hoje a gente tem aqui a doutora Nancy, que está representando a instituição carcerária, né? E vai falar um pouco do trabalho e do sucesso que é o trabalho de Alcoólicos Anônimos dentro do sistema prisional, onde as pessoas não podem levar, não podem estar e levar a mensagem, mas muitos livros, muitos membros de AA estão lá fazendo um trabalho e recuperando pessoas, né? Que é esse servir em AA, que também é um pouco do que norteia a minha estada aqui hoje. Estou aqui servindo a Irmandade de Alcoólicos Anônimos. E, com isso, a gente imagina que Alcoólicos Anônimos é a possibilidade de sobriedade através dos seus passos, né? E a sobriedade, eu até coloquei ali, né, é voltar a andar na linha, é voltar a andar direito, é encontrar o seu caminho, é garantir e assegurar a sua dignidade, é voltar a ter senso de propósito. Não é à toa que o propósito de Alcoólicos Anônimos é nos mantermos sóbrios e levarmos a mensagem às pessoas que ainda sofrem da doença do alcoolismo. Brevemente, era isso que eu queria falar sobre Alcoólicos Anônimos, trazendo um pouco desse contexto técnico e do que é o AA, para deixar um pouco de curiosidade. E quem ficar com mais curiosidade, no nosso site oficial tem
uma série de informações sobre o que é o AA, onde acontecem as reuniões, né? Então, eu faço convite a vocês para acessarem o nosso site oficial e buscarem outras informações que vocês quiserem saber. Mas eu estarei aqui o dia todo com vocês. Quem quiser, posso responder perguntas, a gente pode conversar ao longo do evento. Obrigada pela atenção de todos, pelo carinho em estarem aqui, receberem Alcoólicos Anônimos, e que a gente tenha juntos um excelente dia de aprendizado. Obrigada. Obrigado, doutora Camila, por essa bela apresentação. Nós ficamos honrados e agradecidos por esse tema tão importante, tão bem elaborado. Que o Poder Superior te abençoe sempre. Nosso muito obrigado.